esse gerando cura tá transformando a minha casa. Transformando a minha casa. Eu até me dá vontade de chorar. Porque desde a gente conversou da última vez, Deus te usou, Deus falou através de você. Eu conversei com meu marido, eu tenho orado, nós começamos a buscar a Deus mais, sabe, mais profundamente aqui em casa. Eu entendo que esse processo que nós estamos passando é o nosso Deus mesmo que está nele, não é nada do diabo aqui, entendeu? É o Senhor. Mas Deus tem feito muitas coisas, muitas coisas. Se eu te falar que a nossa situação financeira melhorou, não, ainda não. Inclusive hoje uma irmã da nossa igreja, que é muito minha amiga, veio aqui e trouxe umas coisas pra mim, de cozinha, pras crianças, entendeu? E eu não fiquei com vergonha, não. Falei, glória a Deus, porque ela é muito íntima minha e pra ela a gente conversou. A forma como Deus tá tratando ele tá sendo sobrenatural, Ju. Sobrenatural. E ter falado tudo que você falou, tudo que você, desde o início, né? Desde quando começou aquela oração de quebra, na verdade, isso já vinha acontecendo. Só que estava escondido, né? Porque às vezes a pessoa não tem aquela coragem de chegar e conversar, não tem aquela coragem de chegar e abrir. Então, quando a gente fez aquela oração lá atrás, foi o início de tudo. Por quê? Porque aí houve necessidade de abrir, porque depois disso ele não conseguiu mais esconder. Tipo assim, antes passava. Tava assim, não, tá tudo bem, tá achando que tá bem, então vou continuar. Tá confiando ou deixar assim. Só que eu tô vendo assim, pela primeira vez, são 15 anos de casamento. Eu tô vendo uma verdade nele tão, assim, uma leveza. Eu não sei explicar, Ju. É tipo assim, ele sai pra resolver alguma coisa, dentro de mim tem a certeza de que ele tá honrando a Deus. E ele sai, volta pra casa e eu vejo que ele tá a mesma pessoa. Porque antes, quando ele saía, é impressionante. Se ele chegasse, eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. Acesso, né? Como ele fazia. E você lembra que eu tinha comentado com você que eu até desconfiei que talvez tinha me traído, alguma coisa assim. Eu comecei a orar sobre isso e o Senhor trouxe paz ao meu coração. Só que assim, Ju, ele tá muito mais assim posicionado as coisas de orar, ler Bíblia. Eu não tô pedindo, não precisando falar nada. Ele mesmo já pega, a Bíblia dele fica aqui do lado da cama, não tem? Então, assim, quando não lê de manhã com a gente voltou a ler juntos. Tipo assim, a gente coloca no nosso celular pra despertar, tipo, de 3 às 4. Aí a gente senta na mesa, eu, ele e a Ana. A Ana tá amando isso também. E aí a gente lê, a gente tá fazendo no período da tarde, porque a Maria tá na escola. Então aí a gente senta e a gente começa a ler, aí depois quando termina, a gente vai e fala o que um entendeu, o que o outro entendeu. Você tá entendendo? Então, assim, e tá mudando muito, assim, muito. Eu tô passando um momento financeiro que eu nunca passei. Eu já passei apertos. Mas como esse de agora, eu nunca passei. Mas também eu nunca vi tanto ele de joelhos. Eu nunca vi ele tanto buscando a Deus. Eu nunca vi ele tanto posicionado como ele tá. Quando essa irmã trouxe as coisas, eu pedi pra ele orar. Você não tem noção, assim, aquela oração sincera, sabe? Diante do Senhor, agradecendo e falando que o Espírito Santo tem a liberdade dentro dele, na vida dele, pedindo o Espírito Santo, sabe? Assim, clamando. Eu falei, Senhor. E aí, quando eu vi a nossa notificação, chegou pra mim a notificação. Aí eu falei, eu já tenho encontro com a Ju. Eu falei, meu Deus, eu vou contar pra ela. Aí o Espírito Santo começou a ministrar. Fui eu que te apresentei ela. Fui eu que te apresentei, mesmo em meio às dificuldades de você fazer, de você pagar, você conseguiu pagar, mas era o caminho que eu precisava para acessar vocês, era o caminho que eu precisava para trabalhar na vida do seu esposo. Então, assim, era mais para ele do que para mim, pelo que eu tô entendendo, assim, hoje, né? Porque aquela palavra que você deu para ele, eu lembro, sobre o que era a oração de renúncia. Ele gravou aquilo, ele ficou, acho que umas 2 semanas falando assim, amor, parece que aquela oração, ela fez uma oração tão simples, né? A gente tá acostumado a ver o povo pulando, sapateando. Ela fez uma oração tão simples e parece que ela deu um reset assim na minha mente. Por quê, Ju? Depois disso, ele não conseguiu mais pecar e ficar guardando pra ele. Ele pecou e veio assim, eu preciso de ajuda, entendeu? Essa questão de confiar nele. Um dia que você falou assim, não confio em você não. Você não tem que confiar em você não, você lembra? Foi outra chave que virou, que hoje ele fala assim, meu amor, eu não vou lá por causa disso, disso e disso. Se ele sabe que tem um lugar, ele sabe que ele não vai bater de frente, que ele não precisa, ele não é o melhorzão, bonzão que não consegue, que consegue se manter firme, entendeu? Então, assim, ele quebrou isso também. Então, tipo assim, foi tanta coisa, hoje analisando, você tá entendendo?
passo a passo que foi acontecendo. Então eu falei, meu Deus, eu preciso falar isso pra Ju, porque eu sei que você deve ouvir muito obrigado de muitas pessoas, mas é uma coisa assim que você... Eu sei que você ouve, mas entenda que Deus é algo muito grande o que ele está fazendo através de você. É algo muito precioso. E se você estiver enfrentando luta, aí que você tem que glorificar mesmo. Por quê? Porque tudo que a gente faz, eu até peguei uma palavra para você hoje, tá? Tudo que a gente faz para o Senhor tem um peso, e o diabo, ele fica enfurecido. Então, coisas sobrenaturais vão acontecer, no sentido para tentar te parar. Coisas sobrenaturais, que você fala, não, tô acreditando. Mas é porque é algo muito grande e você tá mexendo em lugares de anos que pessoas estão lutando para ter mudanças e não estão conseguindo. Eu falei com Deus, agora só não muda se não quiser. Porque todas essas chaves foram viradas. E eu nem dou lugar para esse pensamento. Porque eu falei, eu não dou lugar para esse pensamento, porque eu creio no que o Senhor está fazendo, amiga. E assim, até a minha filha falou, né? Sobre a questão de ler a Bíblia. Ela falou para mim, mãe, eu nunca vi o papai lendo. Isso era tão chato, vocês ficavam falando, minha filha, vamos ler a Bíblia. E o papai não queria. Sabe? Eu me lembrei que antes de tudo isso acontecer, eu chamava ele para ler com a gente e falava assim, faz a parte de vocês. Depois eu faço a minha. Entendeu? E aí agora, naquele dia que eu conversei com ele a última vez, eu falei que eu não ia mais tocar no assunto, esses dias ele veio conversar comigo. Ele falou bem assim, naquele dia que você me falou, aquele negócio que a sua terapeuta falou, eu fiquei com uma raiva. Eu falei, até parece que nós estamos passando por isso por minha culpa, ele falou. E aí, quando ele foi orar à noite, ele falou que o Senhor falou com ele, eu que estou tratando com você. Ele sentiu dentro dele assim. Aí ele falou assim, Senhor, mas por quê? Porque a minha família está passando isso por minha culpa. E aí o Senhor começou a falar com ele, quantas oportunidades eu tenho te dado. E foi falando, ele contando para mim. Pra você ter uma noção, de domingo para segunda, ele teve uma outra experiência. Ele tá, tipo assim, ele me contou, amor, eu não sei te explicar como é, ele falou, mas eu deito, aí eu, antes de dormir, depois de já ter orado, antes de dormir, eu começo a falar com o Espírito Santo deitado, assim. E aí depois eu tenho a sensação que eu tô dormindo, mas eu tô ouvindo ele falar comigo. Aí dizer que ele estava dormindo de domingo para segunda, bem assim, Senhor, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer, o que eu faço? Eu fecho essa empresa, eu vendo isso aqui. E aí ele ouviu o Senhor falando com ele, pra que você vai vender? Ele falou bem assim, eu tô preocupado, Deus. Aí o Senhor falou com ele, você se lembra quando você se casou? Então Deus já deu uma resposta para ele definitiva. Ele falou, a gente não vai vender. Porque Deus falou comigo, eu tava dormindo. Eu falei, como assim você tava dormindo? Eu tentando entender. Tipo assim, olha que especial. Deus palestrando com ele. Tipo assim, eu falei, Senhor, realmente tem coisa que vai pra mão do sacerdote mesmo. Não adianta, né? E aí ele falando que Deus falou com ele, não te preocupes. Somente continue me buscando. Só isso que Deus falou pra ele. Continue me buscando, continue me buscando. Então, assim, ele tá maravilhado. Eu vejo que aquela soberba dele já foi jogada por terra, porque ele tá, assim, chorão. Qualquer coisa que você fala com ele, ele tá emocionado. Então, assim, é muito lindo isso. Eu vejo que, no mais, a sua entrega, as suas renúncias não são em vão. As suas entregas e renúncias são porque é algo grande. E que o Senhor, ele dá algo grande, ele vai requerer coisas grandes da gente. Não tem jeito. E aí, eu queria te deixar, antes de terminar, aí eu agradeço a minha oportunidade. Tem uma palavra que eu li essa semana e eu senti de ler para você. Que a fé produz alegria, Romanos 5. Que diz assim, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará,
pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Amém. Amém? Amém. Senhor, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Porque toda honra e toda glória pertence a Ele. Amém. Eu estava falando ontem, no atendimento do pessoal do Avançado ontem, que a gente é um vaso que procura se manter limpo para que ele possa colocar água dentro e dar para vocês água limpa. Então toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Amém.